Esse aqui é um estudioso chamado Nonaka, são os pais da gestão de conhecimento, e eles cunharam um termo que vem do Japão chamado Ba. Ba quer dizer um espaço, um contexto capacitante, é um espaço de aprendizado. Na verdade, Ba vem de lugar, tá? Para quem quiser entender japonês. Quer dizer, é um lugar onde eu construo condições para que o conhecimento floresça. Então, na verdade, o que ele diz? A gente traduziu o Ba aqui como contexto capacitante. Então, o que acontece? Ele tem um modelo chamado CECI aqui, ou seja, onde ele procura, num primeiro momento, entender quais são as experiências de cada um, porque nós temos experiências internas, ele chama de tácito. Aí depois a gente externaliza isso, cristaliza isso, organiza isso, para depois a gente pode combinar isso para outras pessoas também conseguirem fazer esse processo. E quando isso está em alto nível, aí a gente começa a usar também de novo aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente está construindo como um novo, eu chamo de uma espiral de conhecimento. Então, eu queria só terminar com uma dica que o Nonaka dá, 5 dicas que eu considero super importantes para a gente poder melhorar essa competência coletiva. O que eu tenho visto número 1, se você for estudar profundamente isso, você vai ver que tem um grande problema na comunicação, na empresa, chamada comunicação. Tem o Clemente Nóbrega, que é um consultor brasileiro, que eu respeito muito, ele aposta $100 com qualquer pessoa na palestra, ele diz que ele só tem um problema na empresa, que é comunicação. A gente, no Brasil, a gente tem um nível de comunicação onde a gente gosta de criar mitigações. A gente tem uma dificuldade enorme de ser direto, porque quando nós somos diretos, nós parecemos mal educados, né? Então assim, eu trabalho eu trabalho na BASF, e assim, a linguagem, você vê o alemão que vem conversar com a gente, assim, ele vem direto, né? Então, enquanto ele diz assim, olha, vai ser assim, quer, não quer, pode ir embora. As pessoas ficam todas preocupadas, assim, nossa, ele foi grosseiro. A gente confunde assertividade com grosseria. A gente tem essa dificuldade. Então a gente tem, eu não consigo ser honesto, eu não consigo ser direto, então eu não consigo criar uma comunicação madura nesse processo. Então o que o Nonaka diz aconteça o que acontecer, né? O mais importante é você conseguir ter essa comunicação objetiva, direta, porque a gente não pode mais perder tempo em relação a isso. Ele sempre vai falar sobre essa ideia central de que o conhecimento, eu não posso exigir somente o conhecimento dele. Eu tenho que ajudá-lo a transformar esse conhecimento de tácito para explícito, né? Assim, eu tenho que trazer à tona esse conhecimento. Então, a gente tem um amigo, acho que pode dizer amigo, né, Sidney, que escreveu o artigo, né, e aí é um cara da geração Y que escreveu um artigo no blog do Sidney, que vai sair ainda, que na minha opinião é um artigo super interessante, porque ele diz assim, olha, o que é o mito sobre geração Y, o que é o real, e ele dá uma dica de como gerenciar a geração Y. E ele estava dizendo que em alguns momentos o que ele chama de mito eu chamo de real, e o que ele chama de real eu chamo de mito, né? Mas na verdade o que a geração Y às vezes pede e a gente não entende é assim, dar condições para trabalhar, né? Assim, não é que ele não está reivindicando nada tão diferente, ele está querendo que você dê objetivo, dê feedback, dê incentivo. Ele não está pedindo muito, ele está pedindo o que é direito dele. E às vezes a gente acha, né, quer dizer, nós mais antigos, a gente pensa assim, comecei do zero, se vira aí, negão, corre atrás. Então gera o conflito justamente por causa disso. Porque para ele precisa de condição. Para mim, eu comecei do zero e também começa. Então é o gestor que está longe do processo, tá? Terceiro, ajude o grupo a questionar, não tenha medo do questionamento, né? Não tenha medo de perguntar. Vem o presidente e diz o novo processo da empresa. Ele diz para as 200 pessoas. Aí alguém levanta a mão, imagine que foi meu amigo aqui.
Alguém levanta a mão e diz assim: presidente, eu não entendi. O presidente diz a mesma coisa. Se ele não entendeu, o que ele faria agora? Ia ficar quieto. Se ele não entendeu, ele ficaria quieto. Porque se ele levantasse a mão e dissesse: desculpe, eu não entendi, ele ia criar dois problemas, um para ele e outro para o presidente, porque ia revelar a dificuldade do presidente de se explicar de uma outra forma. Coisa muito difícil para o gestor também. Então o que acontece? A gente finge que entendeu, eu fingi que comuniquei, e aí a gente vai sofrer lá no apagar de incêndio, porque quando a gente estuda os principais pontos cegos na empresa, tudo vem da dificuldade do cara de comunicação. Olha que interessante. Então naquele primeiro segundo, quando a gente vai dizer, e esse japonês é estranho, na verdade é aí que ele ganha o jogo, porque ele não tem nenhum problema em perguntar enquanto ele não entendeu. O que nos leva a um outro problema brasileiro. Ele não tem medo do presidente. Que eu posso dizer isso, discutam comigo, tá? Por favor. A maioria das pessoas com quem eu trabalho, gestores de alto nível, tem medo de falar com o nível hierárquico. Então eles aceitam processos que eles não podem aceitar, eles pegam demandas que eles não podem pegar, eles fazem coisas que eles não podem fazer, porque eles não conseguem dizer não com consistência. Olha que interessante isso. E obviamente vai pesando na mesa dele depois. Então o que o Nonaka sempre diz? Olha, não tenha medo de dizer não, entenda como funciona, organize esse processo, abre espaço para que as pessoas possam dizer: eu não posso fazer na sexta, mas posso fazer no sábado que vem. Pode ser assim? Vamos organizar melhor? Elimine o retrabalho. E por último, busque agilidade e rapidez sem perder qualidade. No Brasil, quem estuda a gestão de mudança tem um conceito que se fala muito, que é o senso de urgência. E aqui, infelizmente, senso de urgência virou pressa. Então a gente confunde senso de urgência com pressa. Então o especialista chamado John Kotter diz o seguinte: senso de urgência eu faço uma análise profunda, eu analiso 100% as decisões possíveis, eu decido com coerência e ajo com coerência. Pressa eu analiso superficialmente, decido de qualquer forma, e aí ajo de qualquer maneira. E depois, obviamente, eu não vou ter consistência para dar conta desse processo. E vou terminar aqui, para a gente poder conversar. Eu acho que eu consegui. O que a gente tem visto hoje, nesse sentido, né, é uma dificuldade muito grande, e aí a competência coletiva entra aqui, é um desafio muito grande, que é o desafio de conseguir fazer ao mesmo tempo, ou seja, eu dou capacidade para a gente poder trabalhar melhor, e ao mesmo tempo eu consigo criar novas formas enquanto o carro está andando. Então seria uma reflexão de grande magia nesse sentido, que é como seria, né, se a gente conseguisse usar o nosso conhecimento coletivo tanto para gerar uma qualidade de ação, como também para pensar em coisas novas.